Abre, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade. A igreja hoje celebra a anunciação do Senhor. Maria fez com prazer a vontade de Deus. Peçamos ao Senhor neste momento que também nós possamos fazer com prazer sempre a vontade de Deus. Neste momento vamos trazer presente, vamos rezar e vamos colocar no colo de Deus todas as nossas intenções. Vamos colocar no colo de Deus as nossas preocupações, as nossas dificuldades, nossos problemas, as nossas vitórias, as nossas alegrias. Vamos também colocar no colo de Deus todas as pessoas que pediram porque confiam em nossas orações. Queremos rezar agora, trazer presente, colocar bem no colo de Deus as crianças Pamela Eduarda, Maria Josefina, Castro da Silva, Arthur, Pedro Miguel, Cecília, Maria Rita, Ana Gabriela, Richarlison, Miguel Barros, Esté Costa e Hugo Costa. Rezemos também pelo Jorge, pela Cristina, vamos colocar no colo de Deus toda a família Nogueira, Liene Santana também com a família, a Cirlândia com todos os seus amigos e familiares, o Júlio Carlos de Jesus, a Francisca da Ilma, a Luciana, a Edith, a Iranilde, a Dona Edith Soares. Vamos rezar também pela Francimar, pela Isilda, pela Marta Nunes e a Rita Nunes, a Maria de Lourdes Feitosa, a Dona Francisca, a Dona Bárbara com toda a família, o Cássio Leonardo e a Carla Graciene também com toda a família. Rezemos pelo seu Francisco do Terço, Joana, Lucivânia Martins e toda a família, Solange Oliveira, Maroli, Milena Coelho, Neide Solange Gomes, Alex Mota, Luiz Brito Santana, Tereza e Ricelli com toda a família. Também vamos colocar no colo de Deus todos os nossos idosos, todas as nossas idosas, todos os cuidadores e cuidadoras também. Queremos rezar pela paz em nosso país e no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, dia da Anunciação do Senhor, está em Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como vai acontecer isso,
se não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e a força do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olhe, a sua parenta Isabel, apesar da sua velhice, ela concebeu um filho. Aquela que era considerada estéril já faz 6 meses que está grávida. Para Deus nada é impossível. Maria disse: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o anjo a deixou. Deus visitou várias mulheres e continua visitando. E a maioria das mulheres que Deus visitou, sobretudo no Antigo Testamento, eram mulheres que não podiam ter filhos. Podemos lembrar e trazer presente uma grande mulher, a primeira, né? A Sara, a nossa matriarca, a mãe de Isaac, idosa, e Deus a agraciou, dando-lhe um filho chamado Isaac. Depois nós podemos também trazer uma outra grande mulher, a Ana, a mãe de Samuel, depois a mãe de Sansão. E é interessante que sempre que o anjo aparecia a estas mulheres, ele sempre anunciava o nascimento de um filho com uma missão muito importante na realização do plano de Deus. Sempre trazia, a notícia do nascimento de um filho, lembrando com uma missão muito importante para a realização do plano de Deus. E agora o anjo também visitou a família de Isabel, de Zacarias, e também disse que aquele casal de velhinhos, ela, além de ser velha, também não podia ter filho. O anjo anuncia que eles vão ser pais. Ela vai ser mãe de um filho, ele vai ser pai de um filho chamado João, que também tinha uma missão muito importante de anunciar a chegada ou de preparar os caminhos do filho, do Messias, do Filho de Deus. E o anjo aparece também a Maria, uma jovem virgem, e o anjo também vai trazer uma missão para Maria. A palavra de Deus, ela chega até a Maria não por meio de um texto bíblico, e isso é interessante a gente observar, mas através de uma experiência profunda de Deus. A palavra de Deus, o anjo, chega até a visita, de Deus, chega até Maria através de uma profunda experiência de Deus. Isso é muito interessante, porque também nós podemos fazer essa experiência profunda de Deus. E aqui, essa experiência ela é manifestada através do anjo Gabriel. Então, o anjo vai ao encontro de Maria. Só para a gente lembrar que Zacarias, o anjo também foi ao encontro de Zacarias, só que Zacarias estava no templo. Aqui Maria provavelmente está em casa, numa cidadezinha chamada Nazaré, periferia, porque o centro era Galileia e Jerusalém. Aqui é uma cidadezinha insignificante, periférica. E aqui o anjo vai ao encontro de Maria. Foi no templo que o anjo apareceu a Zacarias. O anjo aparece a Maria em sua casa, certamente no seu ambiente, no seu cotidiano, no seu ambiente familiar, no cotidiano, no seu dia a dia. Ela faz essa experiência
profunda de Deus. E veja quais são as primeiras palavras do anjo, diz o texto de hoje, né? Alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, cheia de graça. E o Senhor está contigo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E aqui Maria vai conversar com o anjo. Ela quer saber, ela quer entender como é que tudo isso vai acontecer. Porque logo em seguida ele vai dizer que ela vai ser a mãe do Filho de Deus, né? Ele vai fazer ele traz todo um discurso ali para convencer ou para que Maria entenda, né, a missão que ela está recebendo, que ela vai receber a partir daquele momento. E ali Maria, ela fica meio que na dúvida, ou intrigada com a saudação, e aí ela quer saber o significado de tudo aquilo. Ela quer saber. Ela é realista, ela usa a cabeça, ela quer entender, ela não aceita, né? Ela não aceita qualquer inspiração ou qualquer aparição, né? Ela quer entender. E Maria começa a entender quando o anjo traz a seguinte frase: olha, a sua parenta Isabel, apesar da velhice, ela concebeu um filho, aquela que era considerada estéril. Aqui Maria começa a entender. E aí por isso que aí ele vai dizendo que ela vai estar, Isabel já está grávida. E aí ele diz, para Deus nada é impossível. E aqui e aqui Maria vai dizer com toda a convicção: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E eu acho belíssimo quando diz que o anjo a deixou. O anjo que foi ao encontro de Sara, de Ana, da mãe de Sansão e de tantos outros personagens bíblicos, né, do Zacarias, de Isabel e assim por diante, é o mesmo anjo que continua até hoje nos visitando. Às vezes a gente não percebe a visita do anjo, né? Às vezes a gente não percebe, porque a gente fica esperando o anjo que vem lá das alturas, né? Um anjo com asa, né? Um anjo todo enfeitado. Mas o anjo, ele sempre aparece de forma muito simples na nossa vida. E quantos anjos, né, a gente tem, quantos anjos já apareceu nas nossas vidas, sobretudo nos momentos difíceis da vida, Deus sempre envia anjo para nos dar uma boa notícia. Às vezes a gente não percebe muito, para isso a gente precisa estar bem atento, né? A gente precisa ficar bem atento, assim como Maria estava no seu dia a dia, no seu cotidiano, lá na sua cidadezinha, naquela cidadezinha insignificante, ali o anjo aparece. Ele aparece no templo para conversar com Zacarias, mas ele também aparece na casa, né, nos locais mais simples da vida. A gente só precisa estar muito conectado e conectada com Deus para perceber essa presença do anjo, a presença do anjo. E ele sempre diz para nós: alegre-se, cheia de graça. Ele sempre diz para todos nós: alegre-se. E aí uma outra palavra que é muito significativa, que quando Deus aparece, sempre vai dizer, porque ele sabe que nós somos humanos, que nós somos medrosos, medrosas. E aí o anjo disse para Maria: não tenha medo não, não tenha medo. Hoje ele diz para nós: não tenha medo, meu irmão e minha irmã, de assumir essa missão, não. Assuma com carinho, que tudo vai ficar muito bem. Então não tenha medo de enfrentar a vida, de enfrentar os problemas, as dificuldades. Não tenha medo. Você é uma pessoa cheia de graça. Por isso é preciso abrir sempre, né, o espaço do coração, porque Deus está sempre nos visitando. O anjo que deixou Maria, ele podia ter ficado com Maria, mas ele não ficou. O anjo diz o texto, e o anjo a deixou, porque ele tem outras missões para cumprir. E certamente ele já visitou a sua casa, se ele não visitou, ele vai visitar. Por isso,
Fique atenta, fique atento, reze mais, e porque o anjo com certeza ele vai aparecer na sua casa em algum momento te pedindo algo, te pedindo ou te confiando uma missão, sobretudo uma missão para colaborar com o plano salvífico de Deus. Que o Senhor, nesse dia de hoje, que Ele nos abençoe e que Ele nos ajude a receber o anjo em nossa casa, sobretudo em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.